A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos tratar deste assunto anunciado, tão importante para a sua vida, para a sua alma. Reconciliação, uma oferta da graça de Deus. Vamos tratar deste assunto à luz de 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 21. A Bíblia diz que o homem está em guerra. Guerra com Deus, com o seu próximo, consigo mesmo e com a própria natureza ao seu redor. O homem tornou-se um ser beligerante. O homem briga até com a sua própria sombra. E nós temos assistido à verdade contada pelos historiadores de que a história da humanidade é a história das guerras. Na Primeira Guerra Mundial, foram 30 milhões de pessoas mortas de forma truculenta. Pela primeira vez se usa gás de mostarda. Na Segunda Guerra Mundial, foram 60 milhões de pessoas mortas, quando se usa pela primeira vez a bomba atômica. Mao Tse-tung matou 60 milhões de chineses no século passado. Joseph Stalin levou à morte dezenas de milhões de pessoas. Adolf Hitler mandou matar e patrocinou a morte de 6 milhões de judeus. Depois da Segunda Guerra Mundial, só na Ruanda, foram 1 milhão de pessoas mortas a machadadas. O homem é um ser beligerante, porque o homem está em conflito com Deus, com o seu próximo e consigo mesmo. O que é que vai acontecer a esta humanidade tão encharcada de violência, de ódio e tão apartada de Deus, que é a fonte da vida? Esse texto que nós acabamos de mencionar, 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 a 21, vai nos mostrar a iniciativa de Deus para resolver este gravíssimo problema do ser humano. E eu quero destacar aqui algumas verdades importantíssimas. A primeira delas é a necessidade da reconciliação do homem com Deus. O versículo 19 fala que o homem é transgressor. Nós pecamos contra Deus, e o pecado nos separa de Deus. Deus é luz e o pecado é trevas. Deus é benigno e o pecado é maligno. Deus é a fonte da vida e o pecado leva à morte. O homem não pode reconciliar-se com Deus por si mesmo, porque o seu pecado é abominação para Deus. Desta maneira, nós necessitamos desesperadamente de sermos reconciliados com Deus, a fonte da vida, da alegria, da paz e da salvação. Mas a segunda verdade que esse texto menciona é quem é o autor da reconciliação. E o verso 18 diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Não fomos nós quem tomamos a iniciativa de nos reconciliarmos com Deus. Não fomos nós quem escolhemos a Deus. Não fomos nós quem amamos a Deus primeiro. Toda a salvação é obra e iniciativa de Deus. Deus nos amou não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Ele nos amou não porque nós o buscávamos. Nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Éramos escravos do diabo, da carne, do mundo. Éramos filhos da ira. Não obstante, Deus colocou em nós o seu coração e nos amou com um amor eterno e nos atraiu para si com cordas de amor. É claro que este amor de Deus é um amor incondicional, porque Deus, no processo de nos reconciliar com Ele, no ato de nos amar, Ele pagou o mais alto preço para que nós fôssemos reconciliados com Ele.
Ele nos entregou o seu Filho, o seu único Filho, para que pudesse estar no nosso lugar como nosso fiador e representante e substituto para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. É por isso que gostaria agora de abordar com você a terceira verdade desse texto. Primeiro, a necessidade da reconciliação. Segundo, o autor da reconciliação. Veremos agora o agente da reconciliação. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Eu não posso ser reconciliado com Deus pelas minhas obras, pelos meus merecimentos, pela minha religião, pelos meus predicados morais. Eu só posso ser reconciliado com Deus por meio de Jesus. Jesus Cristo é a ponte que me liga a Deus. Ele é a porta do céu. Ele é um novo e vivo caminho que nos conduz à presença de Deus. Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. De forma interessante, a Bíblia nos ensina que não foi a vida de Jesus que nos reconciliou com Deus. Não foram os milagres de Jesus que nos reconciliaram com Deus. Não foi o exemplo de Jesus que nos reconciliou com Deus. Nós fomos reconciliados com Deus por meio da morte de Jesus. É muito interessante entender isso. Não basta você saber que Jesus é o Filho de Deus. Não basta você saber que Ele é um grande mestre, um espírito iluminado, ou que Ele fez milagres, ou que Ele foi o grande mestre da moralidade e da vida ilibada. Essas coisas são importantes, saber quem Ele foi, como Ele viveu. Mas nós somos salvos e reconciliados com Deus por meio da morte do Senhor Jesus. Foi porque Ele deu a sua vida por nós, verteu o seu sangue por nós, pagou o preço da nossa redenção, é que nós então podemos ser alcançados por esta graça e sermos reconciliados com Deus. Veremos agora, em quarto lugar, qual é a base da reconciliação. É muito importante entender que Deus não fez vistas grossas ao nosso pecado. Deus não passou apenas por cima das nossas transgressões, achando que elas não têm nenhuma importância. Não. A Bíblia diz o seguinte, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. A primeira coisa que Deus fez para reconciliar você com Ele é que Deus não pôs na sua conta as suas transgressões, os seus pecados, a sua dívida. Na verdade, nós estamos vendo aqui uma das doutrinas mais importantes da Bíblia, a doutrina da imputação. O que significa isso? A palavra imputar, que está aqui no versículo 19, significa colocar na conta de. Deus não colocou na sua conta a sua dívida. Qual é o tamanho da sua dívida? Ela é impagável. Jamais você e eu conseguiríamos quitar a nossa dívida com Deus. Nós pecamos por palavras, por obras, por omissões, por pensamentos. A Bíblia diz que pelas obras da lei ninguém pode ser justificado diante de Deus. Porque a exigência para entrar no céu é a perfeição e nós não somos perfeitos. Desta maneira, se Deus levasse em conta a nossa dívida, nós jamais poderíamos ser reconciliados com Ele. Então, a primeira coisa que Deus fez, Ele não colocou na sua conta a sua dívida. Mas a pergunta então é, se Deus não colocou na minha conta a minha dívida, colocou a minha dívida na conta de quem? E a Bíblia diz agora, aqui no versículo 21, ora, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Sabe o que aconteceu? Deus fez uma transferência da minha dívida para a conta de Jesus. Ele ficou no meu lugar como meu representante, como meu substituto, e a Bíblia diz que Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A Bíblia diz que naquele momento ele foi feito pecado por nós, foi feito maldição por nós.
e todas as mazelas, e todas as transgressões, e todos os pecados que nos afastavam de Deus foram lançados sobre Jesus, e naquele momento não havia beleza nele. Naquele momento o sol escondeu o seu rosto. Naquele momento ele foi desamparado na cruz e nem mesmo o Pai pôde ampará-lo. Porque o salário do pecado é a morte. E porque ele se fez pecado por nós, a lei exigiu a sua morte. E ele morreu em seu lugar, em meu lugar. Mas antes de morrer, diz a Bíblia, que Jesus dá um brado e diz, está consumado, está pago. E diz a Bíblia que ele pegou escrito de dívida que era contra você, o rasgou, o anulou e o encravou na cruz e disse, aquele que crê em mim não deve mais nada. Agora ele está quites com a lei de Deus, quites com a justiça de Deus, e o caminho da reconciliação está aberto. Mas há agora ainda uma terceira transação feita por Deus lá na cruz do Calvário, abrindo o caminho da reconciliação. É que se Deus não colocou na sua conta a sua dívida, se Deus colocou a sua dívida na conta de Cristo, e Cristo pagou esta dívida com o seu sangue, a terceira coisa que Deus fez, é que Ele transferiu para a sua conta toda a justiça de Jesus. O verso 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos nele justiça de Deus. Deus fez mais do que perdoar os seus pecados, anulando e cancelando a sua dívida passada. Deus depositou na sua conta, no tribunal do céu, todo o crédito da justiça de Cristo, de tal maneira que quando Deus puxa a sua ficha no tribunal do céu, você tem lá um crédito infinito, a justiça de Jesus depositada na sua conta. É por esta causa que agora você pode ser reconciliado com Deus, porque os seus pecados foram punidos em Cristo Jesus, e Ele pagou o preço da sua redenção e do seu resgate. Eu gostaria agora de partilhar com você uma última verdade neste texto, que é a oferta da reconciliação. No versículo 20, o apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores de Deus, e agora queremos rogar a você, em nome de Cristo, que você se reconcilie com Deus. Tudo já foi preparado por Deus. A salvação é um banquete que Deus oferece a você, de graça. E agora este próprio Deus, que é autor da reconciliação, que preparou todas as coisas para que você se voltasse para Ele, pudesse agora mesmo, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo a graça de Deus, o amor eterno de Deus, pudesse agora mesmo correr para os braços de Deus. Assim como o pai do filho pródigo o recebeu, o abraçou, o beijou e colocou sandálias novas nos seus pés e um anel no seu dedo e festejou a sua volta, Deus agora mesmo espera por você. Volte-se para Deus, corra para os braços de Deus. Há perdão, há salvação, há paz, há alegria para você. Esta é a graça maravilhosa de Deus, que está à sua disposição, e você pode recebê-la agora mesmo pela fé em Cristo Jesus. Esse texto termina dizendo duas coisas importantes, dois alertas e dois perigos. Primeiro, cuidado para você não receber em vão a graça de Deus. Esta é a grande oferta de Deus. Como você vai escapar se você negligenciar tão grande salvação? O segundo alerta é que hoje é o dia da salvação. Você não pode, não deve, não é sensato você adiar esta decisão. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã as oportunidades podem estar com suas portas fechadas. Amanhã seu coração pode estar endurecido. Amanhã pode ser tarde demais para você se voltar para Deus. Por isso a Bíblia diz, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, porque hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da oportunidade.